Foi. Então, estamos aqui começando essa ação de contrapartida desse projeto de pesquisa que se chama Método Mi, que foi um projeto contemplado pela Lei Paulo Gustavo, no Edital para as Artes 2023, da Secult-FOL. E aqui nesse momento agora, a gente vai falar um pouco do que se trata esse método, como é que foi essa pesquisa. E aí, para acessibilizar aqui para as pessoas que são cegas ou baixa visão, eu vou aqui descrever mais ou menos. A gente está no auditório da Escola Porto Iracema das Artes. Nós que estamos compondo a pesquisa, estamos sentados um ao lado do outro. Nesse auditório tem um telão branco atrás, estamos um ao lado do outro, e um pouco mais à frente tem mais uma pessoa que é o intérprete de Libras. E aí, cada um vai fazer sua autodescrição. A gente vai começar, para vocês que estão assistindo, da esquerda para a direita. É isso? Da esquerda para a direita. Então, eu vou aqui começando, eu que vos falo. Sou Clarissa Costa. Sou uma mulher negra, magra, baixa. Tenho os cabelos lisos, pretos e curtos. Uso uma trancinha maior que o restante do cabelo do lado esquerdo da nuca. Tenho uns olhos pequenos, sorriso largo e costumo gesticular bastante enquanto eu falo. E estou usando roupa branca. Fim da minha descrição. Bom dia, eu sou Éder, sou branco, tenho um cabelo com coque em cima, raspado nas laterais, uso uma barbicha, pouca barba no queixo. Sou baixinho, entroncado, né? Como chama aqui no Ceará. Não sei como vocês vão entender aí. E estou com a roupa branca. Nessa roupa tem a camisa da UMI, que tem uns desenhos de pessoas dançando. Estou usando duas joias, 2 fios de conta, de conchinhas. No pescoço. Fim da minha descrição. Sou Jade Pereira, natural de Itapajé, interior do Ceará. Homem negro, 39 anos, tenho 1,71 m, cabelos em dread, comprimento assim, passando um pouco da linha do ombro, a lateral do cabelo é raspada, barba, bigode curtinho, já com alguns fios grisalhos. E estou todo de branco também, e a camisa é a mesma que nós estamos usando, né? Tem uma arte do artista Renan Feitosa, Renan Fernandes, que são bonequinhos dançando, abraçados, coisa do tipo. Fim da minha descrição. Eu sou John Moraes, sou um homem negro, a altura mediana, biotipo forte, o cabelo comprido também, mais ou menos passando dos ombros, em dread, né? Cabelo dread, barba cheia, bigode, olhos pequenos. Estou usando roupa branca também, com a mesma camisa já descrita por Jade. Aqui à minha esquerda temos o nosso intérprete, Roberto, que é um cara alto, forte, cabelo crespo, raspado na lateral, cheio em cima, olhos pequenos, negro, tem 2 brincos, brilhantes, tá de roupa preta e uma palavra escrita em inglês na blusa. Fim da descrição do intérprete. É isso. Nós somos em 4, a gente está com o intérprete de Libras, que vai ficar revezando a cada 20 minutos. E aí, 15, que a cada 15 minutos vão estar revezando. Quando o outro intérprete entrar, o Felipe, a gente descreve também o Felipe. Esse momento, acho que é um momento muito importante para a gente, apesar da gente gostar de se mover, né? Tá dançando, tá encontrando outras pessoas. Mas esse é um momento que a gente vai falar um pouco sobre essa pesquisa, que é uma pesquisa que caminha com a gente 15 anos já, né? Com a UMI. Essa pesquisa agora, nesse edital, ganhou
um subsídio, né, para essa pesquisa, um subsídio mínimo para nos manter ali pesquisando durante 2 meses, né, manter 4 bailarinos, né, que praticam esse método e que até hoje continua com ele. É um método de danças a 2 e é muito importante, assim, eu acho que a minha fala inicial é muito sobre como é importante o campo da pesquisa na dança, mais especificamente nas danças de salão ou nas danças a 2, nas danças de redes sociais a 2, né? Porque é um lugar de muita riqueza, de muita coisa interessante mesmo. Só que a gente ainda tem pouco incentivo desse lugar. E tem muitas pessoas, assim como nós, que se interessam por pesquisa, que se encontram, que desenvolvem coisas, mas que não conseguem esse lugar de troca, né? E eu acho que o sonho de toda pesquisa é encontrar outras pessoas para ser compartilhada, né? Encontrar outras pessoas que se interessem de ouvir, de discutir, de dar opinião, né? Nenhuma pesquisa quer morrer sozinha, só com aquela pessoa que pesquisa. A gente quer partilhar para construir mais sentidos, tensionar mais as coisas. E o método OMI, ele está dentro desse grupo, que é um grupo independente, que é a OMI, Companhia de Dança. Que a gente tem uma comunidade também, que são outras pessoas que não estão nos trabalhos cênicos, mas que fazem parte da OMI, que a gente chama de comunidade OMI. E esse grupo está sempre de forma muito aguerrida, levando para frente as nossas pesquisas, nossas criações, nossas produções. Então, é muito importante quando a gente consegue ser contemplado no edital, que vai subsidiar o mínimo necessário para a gente estar dentro da sala de aula pesquisando. Porque a OMI, em caráter assim, dessa pesquisa focada, teve que dar uma pausa durante um bom tempo, porque a gente simplesmente precisava trabalhar, ganhar dinheiro, sobreviver, né? E agora a gente pensou, não, vamos lá, vamos tentar esse edital de pesquisa para que a gente tenha um subsídio mínimo para chegar nesse local, para estar lá no ensaio, para poder estar dispondo daquele tempo, né? Então, é de extrema importância, a gente ressaltar esse lugar da pesquisa e do financiamento dessa pesquisa também, né? Nem tudo na dança é puro entretenimento, nem tudo é festa, nem tudo é espetáculo, nem tudo... Antes disso, tem um trabalho que vem dentro da sala de aula, que vem nos ensaios, que vem ali na pesquisa. E quando a gente fala em pesquisa, né, a gente tem um imaginário muito ligado, não todo mundo, mas na maioria das vezes, ligado a livro, texto, faculdade, academia, né, que também fazem parte. Mas a dança, ela vai ensinar pra gente outras muitas maneiras de fazer uma pesquisa, né? Que é praticando, que é empiricamente experimentando, repetindo, analisando, se questionando e pensando um desdobramento daquilo. Onde que aquilo pode chegar, para quem ela pode servir, como repassar também, né? Então, assim, é muito bacana quando a gente consegue hoje dignamente, tranquilamente, chamar de pesquisa uma coisa que a gente vem investigando através do movimento, né? Que a gente está ali juntos repetindo, suando, fazendo, refazendo, porque eu acho que esse é um presente que a dança dá para a ciência, sabe? A ciência ensina maneiras da gente pesquisar, que é lendo, que é pesquisando, que é buscando referências dessa forma. E eu acho que a dança vai ensinando também para a ciência que a gente, essa coisa do sentir, do experimentar, do repetir, do acreditar numa coisa muito mais subjetiva, ligada a coisas mais imateriais, né? Mas que também são materiais porque elas se concretizam no nosso corpo, na nossa matéria, né? Então, a minha fala inicial, de fato, é mesmo para falar assim, o quanto a gente acha importante esse método que a gente chama de método OMI, que já vem um bom tempo com a gente e que poucas vezes a gente consegue compartilhar de uma maneira ampla, porque a gente precisa abrir uma turma, cobrar, né, para alugar o espaço, para pagar os professores, para estar ali organizando a coisa, né? Então é isso, essa pesquisa é uma coisa muito valiosa, muito importante para a gente, porque ela vai ter várias ramificações, vários significados, ela vai atravessar vários anos, ela tem mais de décadas, e essa pesquisa ela vai aos poucos entrando não só na cidade de Fortaleza, mas focando aqui no nosso contexto,
ela vai adentrando em vários cursos de formação continuada aqui na nossa cidade. Então, a gente tem módulo do curso do Método OMI dentro do curso de iniciação à dança contemporânea desde a primeira turma. Já foram 7 turmas formadas. E a gente tem um módulo sobre isso, porque nesse método a gente enxerga muitas possibilidades de aprendizado, de técnicas, de abordagens que são caras à pessoa que se move, né? Que o movimento dançado, o movimento dinâmico, o movimento criativo, né? Conectivo, como a gente fala. E também o movimento social, né? Então, tem o CIDIC, que é o curso de iniciação à dança contemporânea. O próprio curso técnico em dança de Ceará, também a gente já deu módulos disso. No Conservatório Cearense de Dança, já tem 2 anos que a gente dá módulo do curso do Método OMI. No Colaboratório de Arte Circense, a gente também tem um módulo do Método OMI. Então, fora as viagens que a gente faz, os congressos, as coisas de dançadores. O ar-condicionado tá me entupindo. Tem água aqui, ó. Já lá, que eu vou encerrar minha fala. Vou passar aqui para o Éder, onde ele vai poder falar um pouco mais, assim, sobre adentrar, de fato, nesse assunto do que se trata esse método, né, que a gente nomeia de método OMI. Bom dia. Caso alguém for tendo alguma pergunta, né, aí já anota para a gente conversando depois. Isso para quem está presente aqui, né? Então, primeiro eu quero pedir licença a todos os presentes, a quem está em casa também aí assistindo, para a gente conseguir ter alguma comunicação. Licenciar os donos das casas, os donos daqui, da onde a gente está, e licenciar os nossos mestres que deram condição para a gente estar aqui hoje conversando e nos ajudando com isso. Meu nome é Éder, eu trabalho com dança, só faço isso, né? Dança e capoeira. E em 2008 eu fundei a OMI, juntei um grupo, né, para fundar a OMI, que era o Grupo Sem Futuro, né? Sem futuro na perspectiva de que eu não queria determinar algo logo, eu queria conseguir experimentar, que para mim era algo para a época revolucionário, né? E eu pensava numa dança de salão híbrida, eu chamava. Nem chamava de dança de salão contemporânea, né? Meu sonho era ter bailarinos híbridos que conseguissem dançar salsa bem e rolar no chão. Esse era um sonho muito simples, né? Hoje a gente, ri bastante, que andou muito mais do que esse sonho. Mas na época isso era altamente transgressor, assim, para o nosso meio de dança de salão convencional. Cadê? Eu anotei umas coisas aqui para falar. Estou aqui. Então, já de cara, assim, eu preciso dizer que o método OMI e o forró ancestral são 2 coisas distintas, tá? Tal hora eles se entrelaçam, mas o método OMI é esse método de dançadores que a gente vem desenvolvendo. E o método é uma coisa é uma prática de conexão a 2. O forró também, mas o forró está inserido numa cultura específica. O método OMI não, certo? Porque normalmente as pessoas fazem aula com a gente e falam assim, eu já fiz aula do método OMI, mas na verdade a pessoa fez aula de forró, que a gente também usa exercícios do método para ajudar nessa prática, certo? É isso. Aí eu me fiz uma pergunta, eu não sei exatamente o ano, mas eu fiquei com uma questão quando eu entrei lá na escola do Alex, né, da Islândia. Eu fui aluno deles, ainda sou, né? Porque ainda continuo aprendendo. Mas eu estive lá na escola deles de 2003 até 2006. E até 2007, eu saí de lá no começo de 2007. Comecei a viajar, né? E quando eu estava lá, me fiz essa pergunta, o que as danças de salão têm em comum? Me fiz essa pergunta porque era comum você fazer parte de uma companhia ou de uma escola de dança de salão. Quando você ia para outra, todos os professores diziam isso. Parece que eles aprenderam no mesmo lugar.
esquece tudo que você sabe, que agora você vai aprender dança de verdade. E aí, tinha muito filme na época, né? Aquele filme Salsa com Robin Rosa, No Ritmo da Dança, e tantos outros. Então, tinha muita coisa que era uma tentativa de romantização, mas o forró estilizado em Fortaleza, muito pulsante. Seu mal descrever. A gente trocou de intérprete. Diogo, por favor. Agora, a autodescrição do intérprete, do segundo intérprete, né? Ele é Felipe, um homem negro, alto, magro, tem brincos pratas nas orelhas, o cabelo raspado e usa cavanhaque. Está usando camisa preta e calça jeans. Fim da descrição do intérprete. Pronto. E aí, quando eu saí, que eu cheguei no Alex, acho que ele foi o único cara que não falou isso, né? E aí ele meio que dançava com o que eu tinha. Tem um momento quando eu cheguei lá na primeira aula, que eu fui dançar com a Islânia e ela estava toda torta dançando comigo, assim, toda espremida, né? E aí eu dancei com ela uma música inteira. No final da música, o Alex perguntou assim, e aí, como é que foi? Eu disse, rapaz, foi massa, ela é muito boa, muito leve, mas ela é toda torta, né? Assim. Aí ele ficou calado na dele, né? Muito humilde e tal. Aí a Islânia, rapaz, ele conhece muita coisa de dança, Alex, mas ele entorta a gente todinha. Foi a primeira vez que eu me toquei que existia pessoas que conseguiam dançar com o que eu tinha, sem ter que fazer o que a cultura exigia primeiro, a cultura do forró estilizado exigia primeiro, performar algo antes de estar comigo. Ela não fazia isso, ela estava comigo e depois ela tentava colocar algo, e aí eu tive um boom nesse encontro com a Islândia, né? E isso também foi me ajudando a construir o que as dançavam tinham em comum, né? Pensando nessas técnicas. Eu tinha 2 cadernos na época, eu anotava tudo. Na verdade era para ser só um, e aí eu tive que ter outro, e aí já estava entrando para um 3º caderno. E eu fui para um baile de salsa à noite uma vez, dancei muito na madrugada, né? E saí do baile, peguei um ônibus, né? E assaltaram o ônibus, levaram a minha mochila com os 2 cadernos. E eu fiquei muito mal, né? Com isso. E aí eu decidi que ia escrever no corpo. Não ia mais escrever sobre dança. E eu escrevi tudo no corpo. Uma decisão que eu... Aí comecei a pensar no método, ainda lá no Alex, né? Então, quando eu fundo a OMI em 2008, com a galera de dança de salão, eu já experimentava coisas, mas eu não podia dizer que era um método que eu estava pensando, porque eu poderia ser ridicularizado pelos meus amigos de salão. E aí eu fui experimentando coisas, e no mesmo tempo, no final de 2009, eu entrei no curso técnico em dança. Foi onde eu tive noção de outras construções de método. E nessa época, já estava próximo de Clarissa, foi quando a gente entrou no curso técnico e ficamos próximos na mesma época. E pouco tempo depois, eu conheci John, ainda era adolescente, né? Era pré-adolescente. Não tinha 16 ainda não. Era antes de 16. Ele era mais novo, né? Ele era bem jovem, tinha uns cachinhos assim. Aí foi quando eu conheci eles, né? Então, o curso técnico me mostrou pessoas que tinham desenvolvido métodos e linguagens construídas, e o melhor que eu achei era me encorajar a construir alguma coisa, dizendo que eu poderia ter algum tipo de importância, entendeu? E eu falei, eu posso, assim. E aí, muitos professores, assim, muito diferente da gente não ter referência de um chão sólido demais, assim. Que na dança de salão era uma única verdade absoluta para todas as pessoas. Tinha essa viagem, né? E aí a dança contemporânea, meu amor, não é nem dança, para vocês terem ideia. É um conceito, né? E aí a coisa me deu uma amplitude muito grande. Tão grande que em algum momento eu disse, não, isso não, isso não, isso não, isso não, isso não, isso aqui sim. E no meio disso tudo apareceu um cara, o Simeone, que para mim, alguém diz que ele é do teatro, para mim ele é das artes, né? E o Simeone, em um determinado momento, ele veio 2 vezes e mostrou como foi construído o método do Lume. E aí eu falei, galera, a gente está nesse procedimento que ele está falando aí, a gente está vivendo isso agora. E aí foi quando eu peguei a galera do salão e agradeci, e disse assim, vocês não querem isso não, vamos embora que eu não quero. Ficou eu, Clarissa, John,
Eu Clarissa e John numa sala, mas não tinha sala não, mas ensaiava na rua, numa calçada, dentro de um ônibus. Isso é de vera, viu? Na praia, vinha aqui pro Dragão, a gente dizia que o Dragão era a nossa sala, né? E a gente ficava ensaiando ali, nas colunas, na Praça Verde e tal. Então a gente ensaiou muito tempo, 2 anos, acho, na rua, assim, muito tempo, galera, muito tempo. Onde a gente conseguia se encontrar era um ensaio, em qualquer lugar. E por isso que eu digo que eu pensei o método no começo, mas o método só foi desenvolvido quando eu tive esses encontros. Porque se eu ficar só no meio da dança de salão, possivelmente ia se tornar uma técnica que servia à dança de salão, que era o que eu não queria, uma coisa que servia só à dança de salão. E aí no curso técnico eu me encontrei com as técnicas somáticas, que aí foi uma base referencial, as danças, a improvisação a partir do contato, que contato e improvisação é do Steve Paxson, é uma coisa específica. E em 2008 também entrei na capoeira, então a capoeira foi outra referência. E as próprias danças de salão, que eu chamo de danças ritos sociais. São as nossas 4 referências para a gente pensar. E o método OMI é uma interseção, um afunilamento dessas coisas, que o que fica, a gente chama de método, porque tem muita coisa que ainda está assim, suspenso, que a gente olha, vislumbra, mas não consegue dizer que faz parte da composição, porque não passou por isso, entendeu? Então fica na sua casinha separada. Quando consegue juntar, a gente traz pra gente. Acho que é basicamente isso. Sim. E agora eu vou passar pro Jade. O método OMI, falando assim, não sei se alguém falou aqui, mas OMI é uma palavra que significa água, né? Do idioma Yorubá. Traduzindo assim, mais simplesmente a coisa, pra gente tem outras profundidades, outras coisas para falar sobre isso, mas traduzindo OMI significa água. E atualmente a palavra confluência é uma palavra que está muito em alta, né? Tem sido falado muito, graças a Nego Bispo. E para mim falar da OMI é falar de uma grande confluência. É um grande rio onde se encontra muita coisa, onde se encontra cultura popular, onde se encontra estudo de técnicas de dança, onde se encontra, inclusive, luta, onde se encontra caminhos de existência. E eu acho que por ser essa quantidade de coisas, às vezes as pessoas confundem quando a gente fala assim, fiz aula do método OMI, quando na verdade fez aula de forró ancestral, né? Por causa dessa coisa de quem talvez não tenha se aprofundado muito, como um amigo do Éder disse, por enquanto molhou só os pés, né? Molhou só os pés na água, não chegou a mergulhar. Então, o método OMI foi pensado inicialmente pelo Éder, como ele falou, mas ele segue sendo desenvolvido, ele não é uma coisa fechada. Ele está em desenvolvimento, porque tem essa abertura. Uma característica do método é a experimentação, é uma das grandes características dele, é estar aberta à experimentação. E a minha experiência com o método é pouca comparado ao deles 3, né? Porque eles estão juntos há 15, 16 anos nesse desenvolvimento. Então, eu não consigo nem olhar para a Clarissa e para a John com o pensamento de que eles são alunos do método OMI, né? Para mim, são pessoas que integram o desenvolvimento desse método, diferente de mim, que cheguei em 2016 na OMI. Quando eu cheguei, a coisa já estava acontecendo. O Éder falou sobre um bailarino que dança salsa e rola no chão. Quando eu cheguei na OMI, agora estava se pendurando um no outro, correndo, fazendo muita coisa já. Então, eu cheguei, o método já tinha uma consistência, já tinha muita coisa. Como Éder também não tem necessidade de nomear tudo, mas tem coisas que é necessário nomear para que fique mais fácil de quando na comunicação a gente acessar, né? Então, o método OMI, ele por si só ele já é dança. Ele em si só você... Tanto que a gente acabou de fazer aqui uma oficina de 3 horas onde todo mundo dançou e a gente não botou uma música. Então, ele por si só já é dança, não tem nem necessidade de uma música. Ele não está ligado, vinculado a um ritmo musical específico, né? Ele é esse rio que vai com vários braços para vários caminhos, tendo sua base, né, na capoeira, na educação somática, na improvisação a partir do contato, nas técnicas vindas da dança de salão. E tem coisas que, até eu, assim, quando eu estou na convivência, assim, nos ensaios, nos encontros, que eu fico assim, mas isso aqui é do método, isso aqui não é... Não, isso aqui já é outra coisa. Tem coisa que a gente não consegue nem mais
falar ainda, mas está fazendo. Então, mas é mais importante o realizar, fazer, do que a palavra sobre a coisa, apesar de ser importante também, né? Então, o método MI, ele alcança muitos caminhos. Ele não é uma terapia, mas ele pode ser terapêutico, porque na convivência dele você vai se entendendo, você vai fazendo esse estudo sobre transferência de peso, rotação, aí você vai descobrindo como seu corpo se movimenta. Aí você encontra caminhos de como melhorar algo em você. Então, foi através do estudo do método que eu passei por situações onde eu precisei sobreviver mesmo, né? Passei assim numa situação de perigo mesmo, 2 vezes muito, essa palavra, 2 vezes difíceis, e graças ao método eu consegui sobreviver desses 2 momentos, né? E claro, a prática, a convivência e coisas do tipo. Então eu cheguei na AUMI com um corpo muito aguerrido, um corpo ligado às artes marciais, e através do método, do estudo de dança, eu fui me linkando mais com esse primo da arte marcial, que é a dança, né? Que são primos, a arte com objetivos diferentes. Então o método MI, além dessa questão da terapêutica, ele tem esse alcance, ele tem esse estudo de técnicas que pode preparar para a dança de salão, ele tem esses estudos onde você vai se entendendo para poder cuidar de si e tomar cuidado para não machucar o outro durante as danças. Ele tem um alcance também no fazer cênico, na criação da cena, no criar dramaturgias, né? Ele tem formação artística também, onde, por exemplo, Clarissa e John, na Semana da Dança 2, que é um evento que a gente faz, foram reconhecidos bailarinos do método MI, depois de muitos anos de estudos envolvidos com aquilo. E ano passado, num evento nosso, eles foram reconhecidos professores do método MI. Então existe um caminho a percorrer, né, um estudo. Muitas vezes o pessoal confunde essa coisa, por a gente falar método MI de ser uma metodologia. O método MI é a coisa, é a própria coisa. Dentro existe metodologia sim, mas é o nome da coisa. É tanto o nome da coisa que às vezes na conversa daqui vocês devem ter escutado a gente falar assim, um método. Porque o método é o método. Quando a gente fala assim, o método, a gente está se referindo ao método MI, né? E nesse alcance do fazer cênico, por exemplo, John e Clarissa fizeram um trabalho que é o Felizes para Sempre. Esse trabalho é um trabalho forte, com uma dramaturgia muito bonita. Eu já assisti várias vezes, sério mesmo, gosto muito. E aí é interessante, porque quem assiste vê aquela beleza do espetáculo, mas quem é envolvido com o método fica vendo várias coisas assim, caramba, aquilo ali é do método, aquilo ali é do método, aquele movimento ali, aquele exercício do método. E aí é interessante você ver vários exercícios do método em cena, compondo uma dramaturgia, compondo uma cena. Todo construído em cima das técnicas do método MI. Um trabalho que já rodou o Brasil, já foi para fora do Brasil, Suíça, né? Se apresentou na Suíça. Então, a gente fala assim, a gente fica maravilhado, né? Quem é envolvido, porque são muitos anos envolvidos, né? Eu ainda me considero uma criança nesse caminho aí de aprender o método MI. Porque, como disse, eu entrei em 2016 como aluno do John, como aluno de forró, e início de 2017 eu entro para a companhia e aí eu começo a ter esse acesso ao método MI através dos ensaios, do laboratório, né? E aí depois eu passo a fazer as aulas, que existe as aulas do método e existe o laboratório do método, que já vai para outro caminho. As aulas ele vai com a metodologia que vem sendo desenvolvida no laboratório. Então, tem nomenclatura, tem exercícios prontos, mas na hora do laboratório, esse momento de criação, esse momento de encontrar coisa nova, que a gente não tem a necessidade de preocupar com o nome no momento, e às vezes vai se desenvolvendo muita coisa. Eu fiz umas anotações aqui. E, não, acho que eu falei tudo que eu anotei. Aí a parte que fala sobre os espaços onde o método tem ocupado na cidade já. Então é isso, só vou passar agora aqui minha fala para o John Moraes. Quando o Éder citou, né, que me conheceu ainda muito jovem, bem jovem. Pré-adolescente, usa esse termo. E naquela época eu tinha um pensamento já de ser artista. Muito cedo houve essa decisão, né? Inclusive, quando ele me conhece, ele já me conhece com esse desejo, assim. Eu já fazia aulas na comunidade onde ele me conheceu, que ele foi dar aula nesse lugar,
Aí ele foi pontualmente em um momento e depois ele volta para ser professor. E é quando eu me aproximo de fato, sou convidado a fazer parte da UMI, e já nesse formato que o Éder queria refazer, né, digamos assim, as pesquisas. Então já não tinha mais a primeira galera que ele menciona. Então eu não cheguei a... Conheço o pessoal, mas eu não participei de sala com esse pessoal, né? Quando eu chego, estava só eles dois e eu chego para participar também. E com esse desejo de ser bailarino, né? De cena e tudo mais. Eu sou apresentado ao método e começo a aprender as coisas que Éder vem trazendo de pensamento, que ainda não existiam as estruturas que a gente tinha. Isso foi forjado, digamos assim, nos corpos meu e de Clarice, enquanto Éder ia, né, na mediação desse plano artístico subjetivo, trazendo para a materialização, né, do corpo, que os corpos da vez era meu e de Clarice. A gente foi ali se lapidando, aprendendo e formando esse método MI. E aí, desde lá, já com esse desejo de ser bailarino cênico, de pensar cena, de querer estar em cena, e aí também fiz parte do curso técnico em dança, isso se juntou ao longo do processo. Essa vontade de estar em cena cada vez mais, eu não me imaginava professor como hoje eu tenho um título. Isso não era um desejo. Eu achava que era possível ser só bailarino mesmo. Ganhar dinheiro só sendo bailarino. Depois a gente foi entendendo assim. Agora é jovem. Tão iludido. Que menos ganha. Enfim, então isso se juntou e essa potência criativa que o método se apresenta sempre foi visto, assim, né? Principalmente eu e Clarice, a gente tem uma piada interna de que nós nos autodeclaramos cleptocênicos, que é a pessoa que tem a mania de olhar para tudo e roubar para a cena, nem que não faça cena, mas a gente imagina aquilo como uma potência artística. A gente tem esse apelidinho interno de cleptocênicos. E isso era muita coisa. Então eu, como parceiro de Clarice, irmão de construção desse método, a gente já alimentou muito esse lugar. A Jade cita, né, que a gente tem um trabalho que se estende para além da UMI, né, trabalhos independentes do Clarissa, que é o Dança Libras, e a gente não tem o receio de toda vez que a gente pode, quando a gente está nos lugares e dá oficina, ou a gente conversa sobre os nossos espetáculos e criações, que o método UMI faz parte desse lugar de ferramenta criativa, assim, porque o método tem tantas estruturas que a gente trabalhou bem, que quando a gente está dando aula, a gente não tem como não passar por aí. Foram muitos anos de prática disso. A gente também inaugurou, né, vou chamar assim, uma oficina que a gente fez, tem gente aqui que fez, que a gente chama de composição A2. E que em algum momento eu e a Clarissa quer, né, tem o desejo de trazer experimentações de danças A2 para a criação, pessoas que querem minimamente experimentar esse lugar de ficar inventando cena, né, nessa relação de dois corpos que dançam, tá. E a gente, não, vamos trazer exercícios que a gente tem também para além do método MI. Mas não dá para ser só com essas coisas. Em algum momento o método MI está ali também. Então o método MI, ele sempre se apresentou com esse campo subjetivo disponível para a criação. Mas ele é potente também porque ele tem coisas que nos dão sustentação, assim. Por muito tempo a gente repetiu, no caso na época eu, Éder e Clarissa, os mesmos exercícios, que a gente não conseguia inventar um novo, assim, criar novas coisas. Então a gente ficou só ali repetindo e tal, e em algum momento a gente abriu, começou a desenvolver mais coisas, né? E aí novos exercícios. Hoje mesmo, e aí isso para mim é impressionante porque o método é vivo, o método é vivo, que hoje mesmo na oficina, mais cedo, houve um exercício que a gente não tem nem nome. A gente só quis fazer aquela experiência, e é isso também que o método tem de muito potente, né? Que é isso que eu chamo dessa potência criativa. E aí, tanto para a cena, como para as aulas, né? E aí, essa pessoa que lá no começo se entende só para ser bailarino, que era o desejo inicial, em algum momento também começa a compreender uma maneira de explicar coisas, de pensar movimento e trazer aquilo para a informação e para a formação. Então eu fui formado, né, dentro da minha trajetória, com uma base muito sólida a partir do método MI. Assim. Ele tem uma presença muito firme dentro da minha formação
artística dançante. E eu queria revelar, né, enaltecer essa potência do método como lugar que tem uma estrutura possível de comunicação, porque a gente tem nomes, dados, referências que a gente consegue se comunicar, uma espécie de gramática do movimento para nós, né, gente? E que hoje quem fez a oficina teve essa chance de conseguir compreender. Eu imagino que quem participou em algum momento, se a gente falar espera, escola, transferência, isso vai significar alguma coisa, né? E essa também potência formativa, onde isso vai construindo um saber corporal dançante, onde a gente também se preocupa, né, que esses exercícios eles nos dêem a condição, a presença cênica real, né, do fazer da dança, para essa coisa de ficar representando o movimento. O exercício é mais para forjar um movimento real, né, daquele movimento. Isso cenicamente também pelo menos a mim e Clarissa, a gente também fala muito sobre presença cênica, e o método tem também essa força. Enfim, acho que da minha fala era registrar que o método é potente. Acho que quem puder, sempre que puder, ou sempre que a gente puder partilhar esses nossos processos que estão sempre acontecendo, sempre existindo, convidar para vocês se conhecerem. Então é um método que começa com uma pessoa que questiona a dança de salão, mas hoje o método já consegue se relacionar com muitas camadas artísticas e de outras profissões também. É isso. Vai. A gente agora vai para aquela parte de perguntas. A gente vai abrir para vocês que está aqui. Quem tiver alguma pergunta, curiosidade a respeito do assunto. Eu tenho pergunta. Aí a gente abre agora para... Eu tenho. Eu queria falar, porque como eu vou ter que ir daqui a pouco. Oi. Olá, boa noite. Eu sou Bilica Léo. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher morena, de cabelos longos, pretos, uso óculos tartaruga, estou usando um vestido branco. É isso. Óculos de tartaruga, né, daqueles. Enfim, eu queria dizer que eu estou muito feliz de vocês estarem aqui, né, na Porteira Acima das Artes. Fico muito feliz que tenha dado certo, né, essa culminância. Eu não sei se é o meio do caminho. É o meio do caminho, né, porque é 2 meses, né, pelo que vocês falam. É o final. Então vocês já estão há 2 meses, né, nessa empreitada para finalizar essa questão dessa conquista aí do edital, né, que vocês fizeram. Então, eu estava aqui ouvindo vocês, aí eu fui me dando conta, né, que dos 4, 3 foram meus alunos, né? Então, assim, de certa forma, eu sou uma testemunha do método OMI, né, assim, fui me dando conta que eu fui vendo ele nascer mesmo, né, desde o CTD, desde da graduação de dança, e fico pensando nesse lugar da insistência, da permanência, da insistência, da construção, né, da atenção, da disponibilidade, do desejo, né, que fez com que isso virasse essa coisa, né, que a gente fala. Muito interessante essa fala do Jade, que o método, que eu sempre achei que fosse metodologia, eu mesma confundi com o forró, sabe? Hoje eu descobri que o que eu faço é o forró. Crente que estava fazendo metodologia, olha. Mas estou também, né? Mas estou também. Passa por ali. Enfim, então é para dizer que eu hoje caiu muita ficha para mim, assim, sabe? De ver como vocês estão com esse chão, né? Esse chão que, como o Éder falou, que pode ser, que é um chão firme, mas que está atravessado e que se permite ser de várias formas de estruturas, vários contatos, né? E aí eu queria perguntar para vocês, ou para o Éder, eu acho que você fala muito de educação somática, eu acho que sim, né? Mas tem uma coisa muito intrínseca com contato e improvisação, né? Assim, tem uma influência muito grande da dança contemporânea, né? É claro isso, como vocês estavam falando. E a gente vê claramente todas essas confluências e tal. Mas, assim, contato e improvisação, eu queria saber qual é a pegada do contato e improvisação, né? Tal qual a gente estuda ele quando a gente faz aula de dança contemporânea.
E como é que vocês acham que isso tem uma influência, qual a influência que isso tem real ali no método OMI? Primeiro, assim, a Blica fala sobre a insistência, né? E ela é uma testemunha ocular e, como é que diz, cara? Testemunha quando a pessoa vai investigar um lugar de um crime e ela já está alterando o lugar, né? Tá vendo? Ela é uma testemunha ocular que também que mexeu em algum momento, né? Porque os professores do curso técnico, muitos vieram de passagem. E Bilica não veio de passagem. Bilica passou no curso, mas ela permanece na cidade. Então, eventualmente, a gente consegue recorrer a ela para alguma coisa, uma conversa, um sonho que tem, é mais fácil. Bilica, eu sonho contigo, né? Esse negocinho mais direto, né? Então, são pessoas que acabam ajudando a cultivar esse território. E aí, a primeira coisa que eu penso, sabe, Bilica, que antes de qualquer outra influência, a gente tem muita coragem para dizer o que a gente não quer. Então, dizer o que não quer é muito fácil. Eu sei o que eu não quero. Eu escuto muito pessoal falando isso, mas no final repete o mesmo padrão, que é fácil, que está dado, entende? Então, ter resiliência para dizer que não quer o que já está dado é muito duro. Vou te falar porque eu fazia um trabalho antes que era quase 100% da minha renda. Era 80% da minha renda. Eu larguei esse trabalho para conseguir investir em criação. Investir em criação era ter meu tempo para criar, né? E esse trabalho, eu tenho problemas para dormir até hoje, que eu trabalhei 9 anos da noite, né? Todas as noites, ininterruptamente. Natal, Novo, feriado de Semana Santa. Tipo assim, não conseguia namorar, para tu ter ideia. E aí, trazendo para o contato de improvisação, o que isso tem a ver? Porque o contato de improvisação, quando eu vi as primeiras vezes, parecia uma coisa que eu queria muito, que alguém já tinha feito. E aí meu Deus, sabe aquela poesia que eu queria escrever? Era essa. E aí eu fiquei maluco, aí comecei a procurar. Só que muitos exercícios estavam fechados e não dialogavam com a cultura popular. E tinha coisa da capoeira que eu sei que não é daquele jeito. Tipo assim, vamos fazer um contato com alguns colegas, fica numa posição X, o outro vai subir no cara. O cara botava o joelho para subir. Eu, como capoeirista, quando eu senti o joelho, a primeira coisa era tirava o joelho e me defendia daquele golpe, que não era um passo de dança, era um golpe que ele estava dando no outro. Então, eu entro para o contato de improvisação já sendo capoeirista. Entende? Então, eu vi que muita coisa de começar a estudar, muita gente já se jogava nesse negócio do romance da dança contemporânea ser livre, né? E tal. E a capoeira disse para mim assim, não é isso que você quer. E eu já no começo já digo, eu não quero esse tipo de coisa. Eu entrava nas jam de improvisação e eu desenvolvi uma mania de dançar com a mão na cabeça. Porque tal hora eu levava uma pancada na cabeça. Então, os angoleiros estão vivos até hoje e estão morrendo velho porque alguma coisa tem ali. Os angoleiros estão morrendo velho. Então, eles estão fazendo alguma coisa que está funcionando. E quando eu vinha para a aula de contato de improvisação, não tinha isso. Então, quando eu entro, eu não sabia que eu tinha isso. Eu descobri que eu tinha isso no curso técnico, nas rodas com os colegas que eram um pouco mais inconsequentes. Inconsequente mesmo, gente. O pessoal jogava para se machucar. Entendeu? E aí, então, eu acho que quando eu encontrei o contato de improvisação, e depois eu descobri que algumas coisas que eram me apresentadas como contato de improvisação também não eram um pensamento do Steve, entendeu? Já era um desdobramento, uma criação, e a pessoa não chamava de outra coisa também. Porque, como tinha o contato de improvisação, aí tudo virou contato de improvisação, tudo. Até a dança de salão. Um evento de dança de salão tinha samba, salsa, não sei o quê. Tudo bem definidinho. Congresso de dançadores. Minha gente, que mentira. É congresso de dança rede social. Cadê os padedê? Não tem nem apresentação. Cadê, sei lá, a galera do contato de improvisação, que não está aí? Não, porque não pode, né, dançar salão. Então, não congresso de salão. Não. Aí a galera do salão na época queria inventar outro nome, mais novo, para vender a mesma coisa. Entendeu? Era chamar Globo de Globe. Sabe? Aí eu também não concordava com isso. Aí foi quando Clarice, nas inquietações dela, me deu uma resposta. Que era a improvisação a partir do contato. Que é a mesma coisa enquanto nome, pode parecer,
Só que o contato de improvisação, na minha cabeça, tem um cara, um mentor, que é o Steve Paxton. E esse cara, na época, eu não sei nem se ele está vivo ainda. Morreu? Recentemente. Foi? Foi. Oh, meu Deus. Mas na época, que eu tô sabendo agora, né? Na época, esse cara era vivo. Vive bem ele. E a galera disse, não, ele está estudando a coluna, ele está em outra parada. Aí eu falei, olha aí, eu também não posso fechar o método dominando uma coisa, porque daqui a pouco ele vai para um lugar muito mais profundo na Figueira, que nem o menino melando os pés na beira do rio, entendeu? Aí eu não posso fechar. É por isso que é vida de missionário, né? Morreu liso nesse sentido. Só complementando, é porque assim, a gente tinha um respeito muito grande com essa coisa da nomenclatura. Né? E durante um tempo a gente ouviu falar que Contact Improvisation estava ligada à figura do Steve Paxton. Né? Não é brasileiro, estadunidense. E ele foi uma figura muito importante que conseguiu sistematizar uma série de exercícios e maneiras de fazer esse contato físico. Né? Ele, inclusive, bebia de artes marciais também, judô e tal. E ele tinha uma definição. A galera que estudava com ele sabia o começo, meio e fim daquela sistematização. Né? E aí, de repente, a gente começa a usar esse termo, contato e improvisação, de forma bem genérica. Para vir um monte de coisa que bastou a pessoa estar junto, improvisando, a gente dizia, isso aí é um contato e improvisação. Porque teve uma época que foi muito difundida. Né? A Milica lembra quanto estudava, a galera se juntava, mas muito nas bases dele, de rolamento, de suspensão, de tudo, de força centrípeta, voos, né? Que não é a pegada que a gente começava a ver. As pessoas começaram a usar esse termo muito de qualquer jeito. E aí eu dizia, não é isso. Não é isso. E quanto mais eu também queria me aproximar do Contact Improvisation, quando o Paulo Caldas veio morar aqui, né, eu comecei a usar o Paulo para entender o que era o Contact Improvisation. Eu disse, não é isso que a gente faz, não, Bi. A gente muito mais pensa a ideia de improvisação a partir de um contato, seja ele físico ou não. Seja visual, seja aqui brincando com a energia do outro, com o movimento do outro, a espacialidade, seja abraçando e a gente vai inventar nossos caminhos juntos. É muito mais a ver com a improvisação. Inclusive, seja contando história. Certo, obrigada. Ok, tá ótimo. Só uma falazinha rapidinho sobre isso também, que o meu ângulo como estudante do método MI, também como alguém que vem aprendendo, essa coisa ligada à improvisação que a Clarissa fala é onde eu me identifico também, porque é onde eu vejo a ligação do método MI também com cultura popular, com a brincadeira de roda, onde o pessoal entra ali na capoeira, no cavalo marinho, no coco. Por mais que tenha uma coisa que dê uma liga àquele pessoal, toda vez que eles entram, nunca se sabe o que vai acontecer ali. Como vai acontecer aquilo. Né? Ora há um contato, ora não tem, ora é a distância. O cavalo marinho tem aquela coisa de ficar ligado aqui, acordado, que eu vou puxar tu para brincadeira. Quando eu entro, já entro puxando a outra pessoa para brincadeira. E isso acontece. Então, eu vejo justamente desse jeito, como a Clarissa falou, nesse lugar de nossa ligação maior com a improvisação, e eu acho isso que é uma coisa que vem da cultura popular, né? Eu acho que é onde também é uma das vertentes da UNI, tá lidando, conversando com cultura popular. Pelo horário, acho que a gente vai ver mais alguém queira fazer uma colocação, uma opinião, uma pergunta. Ok? Obrigado, viu? Precisa ir, tchau, obrigada. Outra pergunta? Ivan, faz isso, por favor. Boa noite. Agradecer por essa tarde, foi maravilhoso experimentar isso com vocês. Parabenizar também pelo trabalho, porque realmente 15 anos e se propor, né, essa coragem de tentar propor algo novo, né, num tipo de experiência que tem tantas ofertas também, né? Aí eu digo assim, eu sou cantora, eu decidi fazer arte também depois de muito tempo, e aí eu me envolvi com o teatro, né? E venho estudando teatro, e com a dança eu entro em contato assim, num lugar mais de autoconhecimento, né? Aí tem a biodança, tem o Body Mind Movement, tem várias outras propostas, né?
E aí eu fico assim, né, impressionada quando surge uma outra proposta assim, né, nesse âmbito. Eu sou da dança, mas me conecto dessa forma. E aí eu fiquei com 3 perguntas, eu não sei se elas realmente vão ser possíveis de responder olhando assim o que vocês trouxeram, porque é uma coisa que é um processo que está vivo, né? Ele está acontecendo, ele não está fechado, ele nem quer, nem se pretende fechado. E, enfim, está sendo delineado, né? Está no laboratório também, né? Mas surgiram 3 perguntas, aí eu não sei, vocês vão me dizendo aí o que vem. Então, se vocês percebem, a minha sensação no final foi que o que estava à frente ali desse trabalho era o exercício da improvisação e da presença. E essa coisa de estar com o outro, porque tem essa coisa que é da dança em dupla, né? Eu fiquei com a sensação que isso era a frente do trabalho. Mas eu queria perguntar se vocês veem, assim, né? Fundamentos, características, porque quando vocês apresentaram outros elementos também me vieram. Aí vocês colocaram um reggae para demonstrar, né? E eu já entendi que isso acontece independente do ritmo que está sendo proposto. Mas eu fiquei, assim, até por uma curiosidade de entender o que é o método, né? Vocês falam com muita segurança, né? De que o método é a coisa, mas é uma provocação, assim, se tem fundamentos, que vocês já percebem algo nesse sentido, né? Porque de exercícios também a gente percebe coisas assim de densidade, né? De vetores, de oposições, de mexer com a energia, imaginação, né? Eu poderia dizer coisas que eu identifiquei, mas né, queria ver assim, do que vocês poderiam dizer do método, né? Que vocês estão construindo, buscando, enfim. Aí a outra eu queria perguntar, a segunda é um pouco mais sobre a motivação, assim, né? Você veio, Éder vem da dança, da capoeira, né? E falou sobre dançarinos híbridos, né? Mas eu queria saber mais do que foi dessa coisinha que mexeu dentro e disse, eu preciso ir buscar um método, eu quero oferecer isso. Eu vejo um método e penso que era algo assim que eu queria oferecer. Então, tem algo, né, esse desejo de oferecer uma proposta mais abrangente do que a dança de salão, né? Fiquei querendo saber mais sobre isso. E a terceira é o que vocês imaginam para o futuro, assim, mais ou menos para onde o leme está apontado, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer, o que vem, mas se tem alguma coisa assim, né? No trabalho de vocês, né? Como é que vocês estão imaginando o futuro? Quase chorando. Os fundamentos do método, a gente, por enquanto, faz questão de não deixar isso fechado, determinado. Até porque, para nós, para conhecer o método, ainda precisa estar na presença. Entende? E atuando, assim. Então, também é um método que começa 100% prático. E aí, ele nos responde coisas. Foi o método que me respondeu o que a dança de salão tinha em comum. Esse negócio de espera, escora, transferência é o que a dança salão tem em comum. E a dança salão também tinha um abraço, mas no tango abraço de um jeito, na salsa de outro. O forró outro. O que é que isso tem em comum? Pele, osso, músculo. Entendeu? Então vamos por aí. Vamos trabalhar com pele, osso, músculo. Depois a gente organiza. Tem que respirar. Como é que a gente pode respirar para melhorar um e respirar diferente para melhorar o outro? Então, os fundamentos, eles vêm na resolução de um querer estar junto no movimento dançado. Inclusive, quando a pessoa tem muita ansiedade de dançar e ela sai dançando sozinha, e a gente também tem que dar um nome para aquilo. Ela está dançando só, de mão dada. Ela está se relacionando com ela sozinha, de mão dada com alguém. Entendeu? E aí o método, por isso que a gente começa no chão também, para parar, respirar, dar uma zerada. Então, os fundamentos existem, mas assim como a capoeira,
eu não posso determinar que o método é A, B ou C e será para sempre, porque ele ainda é maior que eu, nesse aspecto. Porque se eles continuam influenciando, o método também está vivo neles. Entende? Então, eu diria que o método, o espírito do método, digamos assim, né? Vamos colocar ele fora de mim, para dizer que eu sou o cara do método, né? Que eu não sou, né? O espírito do método, ele guia a gente a responder como a gente permanecer junto. Seria mais ou menos isso. E é ele que me responde o que a dança não tem em comum. Certo? No lance da leitura. Pra ter ideia, eu cheguei em Belém, não sabia dançar tecnobrega, não sei ainda. E eu fico contando, escora, transferência, escora, transferência, escora. Aí mapeei mais ou menos a coisa, entrei ali, tem ponto futuro é circular. Aí mapeei o negócio, entrei e fiz. Aí o rapaz me levou, já, tu sabe dançar isso? Não, tô vendo agora. Como? Fala, como? Não te ensinei o método, escora, transferência, tá aí. A pessoa tá fazendo na sua frente. Só que tem ela faz isso num esquema que se repete. Então, você lê o padrão e aplica. Entendeu? Então, também é uma possibilidade de leitura de movimento. E o que é? Já respondi? Muito obrigada. O outro era saber mais um pouco da motivação, né? O que te ativou a buscar isso, né? Aí tem a coisa dos dançarinos híbridos, tem um certo incômodo, né, do que era dança de salão e do que mais poderia se fazer, mas... Porque da onde eu vim da dança de salão, existia uma conversa sobre pureza, um negócio sublime, que te arrebatava, e te iluminava, e te elevava, entendeu? Eu ouvi muito isso de alguns grandes mestres. Só que depois eu voltava para a perifa, de bike. Fui atropelado. Não estava iluminado, não. Sacou? E aí eu entendi que isso era um discurso para vender também. Entendeu? E é tanto que depois acontece um negócio comigo que no começo era estranho, muito estranho. Eu caía num buraco. Mas era um buraco tão profundo que não tinha fim. E quando eu abri o olho, eu saía do buraco. E eu me tocava que eu estava dançando. Entendeu? E isso meio que virou uma espécie de um açúcar novo, sabe? Para não dizer droga, né? Que eu ficava, às vezes... Aí depois eu parei de procurar. Entendi que se eu ficasse procurando isso, eu ia perder o método. Entendeu? E aí, só que eu só consegui chegar nesse lugar quando eu estava com os meninos já. E eles já estavam muito bons no método. Antes disso, eu não tinha consciência que eu chegava e eu não conseguia ficar bem quando eu chegava. Eu ficava sempre assustado com esse fenômeno. E eles me deram segurança para dizer assim, não, vai. Aí eu comecei a voltar com algumas respostas de exercícios, de outras coisas que a gente tinha. Entendeu? Então o método me ajudou com isso, mas não posso dizer que esse fenômeno que acontece comigo é um método, que acontece comigo, não necessariamente com eles. E o que é que tem em comum entre nós nessa hora? Aí vou para os fundamentos. As técnicas têm que me dar chão, entendeu? Porque senão eu fico na minha viagem e eu vou digitar o que é o método agora, vai virar um espaço religioso e não mais uma técnica de dança, entende? E isso a gente não quer. Esse problema a gente não quer. Entendeu? Rapaz, a gente está discutindo isso agora. Repensando isso agora, porque está muito difícil existir em dança, sabe? E a gente está entendendo que a gente não tem uma técnica que é desejada. Desejada no sentido que a nossa técnica é um pouco difícil e você tem que ter tempo para estudar. Como tudo na vida que se pretende ser bom. Eu sei que a gente tem um bom trabalho, a gente não é rico, porque a gente não quis ir ganhar dinheiro, que a gente quer ganhar dinheiro, mas a gente não se vendeu à toa para a gente construir uma coisa, entende? A gente deu tempo de vida para construir uma coisa. E essa coisa ela é subjetiva. E no nosso país, subjetividade não está valendo nada. Sabe? Só objeto. Para ter ideia, por que eu não chamo de método água? Porque água no Brasil é vista como um produto que se vende. É método Omi. Omi é Yorubá. Omi tem divindades que são cultuadas e cultivadas a partir da Omi. Omi é o princípio básico, é o sêmen do grande criador.
OMI é a memória ancestral. A água que a gente bebe hoje na garrafinha, que vem engarrafada, os dinossauros beberam. E rodou quantas mil vezes em quantos corpos? A água é memória. A água é para ser isso. A gente vê lá o povo Krenak sofrendo como sofreu, né? Com o ator. E quando a gente fala metodomia, a gente também está assumindo esse lugar de subjetividade, criação e descolonização. Entendeu? Da nossa subjetividade. Que não é só um produto que se vende porque precisa ter tempo, ter escuta, sabe? E quem quer ter isso hoje? A gente está assistindo um vídeo de 30 segundos, como se isso fosse revolucionar o mundo, entendeu? Então eu acho que a OMI também dá tempo para a confluência acontecer, porque a água a gente bebe, ela faz o papel dela no nosso corpo e ela toma a natureza dela, entendeu? E eu acho que a gente só quer que ela faça o papel no nosso corpo. A gente não está percebendo que a água precisa continuar e fazer parte da natureza dela e nos dizer que a gente é a natureza, assim como o pensamento. Ele está passando. E o futuro para a gente é uma palavra que eu não gosto muito de ficar falando, que é como se eu estivesse chamando, mas é uma guerra, entendeu? A gente precisa se estruturar para isso, porque a gente já perdeu várias vezes, e muitos. Tá só nós 4. Sabe, não quero mais perder meu povo, não. Tá difícil desistir. Mas estamos aqui, né? Gente, dá tempo, eu me confundi no horário, tá? Que eu tô tão peiado nesse ar-condicionado que Tá. eu finalizei essa aula. Eu queria falar também. Boa noite, eu sou a Ivna, sou uma mulher cor parda, essa cor que me define. Cabelo amarrado com coque, blusa branca. E eu vim falar queria aproveitar a pergunta dela e falar da minha experiência, né? No tempo que eu passei na UMI. E do quanto que fica, do que fica. Porque mesmo não estando ensaiando, não estando na companhia e tudo mais, muita coisa ficou, porque eu passei um tempo, né? E o Marden também. Hoje eu dou aula junto, né, do meu companheiro, Marden. E tem muita coisa que foi se ajustando, se transformando para o nosso objetivo. E aí tem essa coisa do que vocês constroem, da coisa ali aberta nesse laboratório, e do que é que passou e ficou em cada um, dos que já passaram também, sabe? Hoje a gente tem uma preocupação com o social, né? A gente está ali brigando por uma dança mais inclusiva, por uma dança que as pessoas consigam ali se relacionar independente do corpo, independente, sabe, da idade, porque a gente vê isso. A gente vê etarismo, a gente vê preconceitos e tudo mais. E a gente tem buscado esse ponto. E a gente se apoia totalmente no método. Totalmente. Assim, Gabi já foi nossa aluna, ela pode dizer assim, quase toda aula a gente tá aqui, ó. Isso aqui que veio do método, ó, isso aqui, método. Então, tipo assim, a Clarissa também. Foi aluna, gente, meu Deus. Minha profa foi minha aluna. Então, eu acho que é uma coisa que vai se transformar ainda muito, sabe? Eu acho que vai ter as suas mudanças, né? A gente veio da UMI, então a gente não vai passar irresponsavelmente, né? Tudo que a gente aprendeu. Mas, independente de onde passar, vai ficar alguma coisa. Vai se multiplicar, vai se transformar, vai ficar talvez uma coisa, um produto, ninguém sabe, né? Mas é o tipo de coisa que eu percebo que vai ficando um pouco em cada pessoa que já passou, e essas pessoas estão utilizando. Então, essa água nunca esteve parada. Nunca esteve parada. E eu acho que ainda tem muitas... Se eu for olhar as outras pessoas, Jean ou Edson, outras pessoas que estiveram muito... Vitória, sabe? Estiveram muito perto ali nesse processo de construção, tem mais coisa. Não sei o que, mas vai ter material. É massa você falar da Ivna, porque lida diretamente com esse negócio do futuro. O futuro nosso é futuro hoje, assim, digamos. E elas são pessoas, né, Jeana, Vitória, Luciene, então, são várias outras pessoas que passaram, inclusive que trabalham com outras coisas. Tipo, o John, ele é músico e é massoterapeuta. E durante o processo dele de aula lá no curso que ele está fazendo para ser massoterapeuta, ele aplicou muita coisa no método, que ele professor assim, e eu fiz assim para cansar menos. Ele usa isso hoje. O John é uma das pessoas, o John já são as pessoas que me tiram da cama que eu tenho um problema genético, ele não tem um diagnóstico, e o método me ajuda a ficar em pé, entendeu? Só que tem dia que eu não consigo, aí eles vão lá e mexem em mim para poder ficar em pé de novo. Então tem isso, o caso da Ivna e do Marden, né? Eles são dois, né? Regando um trabalho, entendeu? E discutem muito, né?
muitos. Até você ficar perto deles, você percebe muitos incômodos, assim. Então, parece que necessariamente, se você ficar com um incômodozinho e usar o método para se responder, você vai encontrar caminhos. Inclusive, dizer assim, ó, o que é que não é do método que pode me ajudar? Entendeu? Porque o método pode ajudar a construir um corpo de uma pessoa que dança um zouk, uma salsa, um samba. Entende? Mas não necessariamente o método se pretende virar um samba, uma salsa, um zouk. Não. Ele vai ficar nesse lugar. Ainda de uma cama que a gente pensa. Entendeu? Acho que é isso. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Gabriela. Eu vou me descrever também. Eu vou só fazer um comentário. Eu tenho cabelo cacheado, longo, a castanho, né? Sou não muito alta nem muito baixa, magra, né? Já disse. Tenho os olhos verdes e estou vestida de esporte, uma mulher branca, amarela, pássima. Sou bem branquinha, então, tá. Eu acompanho o trabalho da UMI faz alguns anos, né? Sou aluna, fui aluna da IVNA, sou aluna de todos eles, gosto de aprender bastante. Eu venho da dança de salão, né? Aprendi também com outros professores que passaram pela UMI, que também foram meus professores na dança de salão. Eu também sou uma praticante, assim, incessante da dança de salão na minha rotina. Acho que eu trago isso como um alimento diário, né? Mas até utilizando alguma das falas, né, que o Éder falou, eu acho que tem gente hoje que esquece de beber água, que dirá de se, né, melhorar em outros aspectos. Então, o mundo está diferente, mas assim, desde que eu adentrei a dança de salão e adentrei num método, né, assim, digamos que eu já fiz aula do método, estou aprendendo, né, estou sempre me alimentando, bebendo essa água também, eu notei o quanto isso trouxe de mudança na minha vida e de quem está perto de mim, independente se essa pessoa pratica dança de salão ou pratica algum estilo de dança. O método, desde que eu comecei a ter contato, ele modificou minhas relações na dança de salão e modificou minhas relações, né, ali. Então, o que eu consigo dizer sobre isso, porque para mim foi muito nítido, né, depois que eu comecei, realmente mudaram as minhas relações, não só de dança, eu comecei a entender que existe uma existência ali, né, uma forma de você se mexer, se movimentar, que está relacionada mesmo com o que o método foi me ensinando. Então, assim, hoje em dia eu vou no forró, né, que é o que eu vou mais, eu vou no forró e tem muita gente ali dançando, e o que eu escuto mais é essa coisa de, poxa, eu gosto tanto de dançar, mas eu chego ali, aí acontece isso, acontece aquilo, às vezes eu saio assim, saio daquele jeito, todos os aspectos não bons, né, sobre a dança. E todas as vezes que eu vejo um ou outro dessas pessoas, né, que estão com vontade de estar ali, que estão tentando entender por que gostam e não gostam de estar ali, né, mas elas realmente, se começam a investir nisso, elas começam a querer passar isso adiante na vida delas e na vida de quem está ao redor, e o forró se torna, né, o que é hoje o forró que eu vou, se torna um pouco diferente, se torna mais amigável, se torna mais, né? Então, assim, o contexto que eu trago é o contexto que eu vivo, né? É muito intenso para mim ter que ir para uma festa que eu sinto que me traz um benefício grande e eu não consigo enxergar, né, as pessoas vivendo completamente assim, até mesmo as que eu danço constantemente, né? Sim. Para mim, vai realmente para esse contexto social. A UMI é cara a esse contexto social, mas não é só cara. É como a água que eles estão precisando, entendeu? Assim, e que realmente acho que hoje todo mundo esquece de beber mesmo, né? Assim, esquece, está disperso.
no meu contexto, ela brilha dessa maneira, ela se escorre dessa maneira. Eu não conseguiria enxergar hoje de um jeito diferente, porque assim, quando eu busco um sentido do que eu estou fazendo, né, que é dançar, e não só para me divertir, mas para outros motivos pessoais que eu teria que descrever de outras formas, quando eu busco isso, eu acho que a Almi, ela traz um método que consegue se fazer presente na hora que eu estou dançando, antes de eu estar dançando, depois de eu estar dançando, na atividade que eu faço fora da dança, que já para mim já não é fora mais da dança. Então me traz um entendimento maior. Um entendimento maior que aí eu consigo dizer assim, isso aqui não é imaginação. Isso aqui é realmente real. Isso aqui é real, isso aqui eu consigo descrever, né? Se eu fosse passar aqui um tempinho falando melhor, eu conseguiria dizer o que é cada coisa que aconteceu, né? De fato, concretamente. Então as pessoas, elas, na hora de beber, talvez elas não tenham tanto acesso realmente, né? Como a arte não está nesse aspecto, né, tão disponível. Mas seria nesses caminhos assim que eu gostaria de ter comentado, né? Que é o que mais... O meu mestre, Gabi, ele fala assim, ó, quando a gente sair da condição de aluno e passar para a condição de discípulo, você começa no caminho da iluminação. Mas aluno é sem luz, né? A palavra aluno significa isso, sem luz, né? E eu entendo essa fala dele, porque às vezes a gente se coloca no lugar de cliente, o dançarino, quando vai procurar dança de salão. É por isso que eu faço questão de chamar método Omi e não algo que te melhora para a dança de salão, por exemplo. Porque eu vou te falar, no método tem uma parte espiritual. O que é essa parte espiritual? Que não é religiosa, tá? Eu tenho minha religião que é separada. Minha religião é uma prática cultural X. Eu às vezes vou para a praia, respirar, fazer o exercício do método. Na areia e na água. E por esse meu problema muscular, que eu ainda não tenho um diagnóstico definido, eu alongo para me ajudar a continuar. Nem todo dia eu consigo fazer, porque tem dia que eu só preciso ficar em casa deitado, meus músculos ficam contraindo sozinho. Então, quando eu consigo, eu vou para a praia e faço isso. Tenho feito mais agora, ultimamente, 1 ou 2 vezes por semana. E é sozinho. Às vezes tem alguém presente, às vezes não. É a parte espiritual. Isso para mim é o método. Aplicar ele num baile de dança salão, querer que as pessoas dancem melhor, isso é religioso. Entendeu? É aplicar uma religião para amar. Aí tem que ter um contexto, tem que ter um incentivo, tem que ter uma... Aí eu não consigo mais. Uma época eu tentei, por isso que eu te disse, eu tentei fazer isso. Hoje eu não consigo mais. O que eu consigo muitas vezes eu vou num baile, tem que lutar no baile. O que é lutar? Dançar com uma pessoa que está me machucando. E ela está totalmente empolgada. Já dancei com a menina num baile, de Zuc, inclusive. Eu peguei na mão da menina e a menina saiu desesperada, louca, dançando. Ela estava, tipo assim, em outro planeta. Ela entrou em Nárnia segurando a minha mão. Eu estava fora, tipo, ela dentro do guarda-roupa, eu fora. Entendeu? E aqueles pozinhos brancos caindo na cabeça dela, assim, dentro de Nárnia, né? Aquela nevezinha, né? Quando ela saiu, ela assim, cara, tu dança muito, tu é maravilhoso, muito obrigado. E saiu me elogiando para todo mundo. O movimento que eu fiz, te juro. Fiquei em pé, parado, segurando a mão dela. Eu te juro. Então, assim, tem gente que dança com ela mesma e romantiza e me elogia. Eu também não aceito esse tipo de elogio mais. Não é porque ele está falando bem de mim que está sendo bom para mim, não. Porque às vezes é um jeito de distanciar. De falar que muita gente chegou para mim e falou assim, eu não venho nos bailes da Almi porque aqui é baile de gente grande. Não está vindo do mesmo jeito, a Almi fechou. Entendeu? Então dizer que a gente é alto e não vir, quebra a gente também. Distancia a gente. Entendeu? Então também não aceito mais esse lugar. De alguém me botar no pedestal porque ela está querendo me derrubar. Eu não prefiro ficar aqui embaixo. Então, por isso que quando eu falo da guerra, eu estou muito consciente disso, onde eu estou nesse lugar que eu hoje. E também não aceito mais que as pessoas romantizem esse meu lugar lá dentro do estado, porque é difícil. Depois eu volto para casa e sei que eu estou passando. E não eu, né? Eu falo eu, mas nós. Enquanto grupo, enquanto técnico, enquanto médico. Eu super te entendo esse lugar de... Mas aí também é uma parada tua, né? De tu tá se botando, não querer mais selecionar as pessoas que querem dançar e tal. A gente está no outro sentido. Selecionar com quem a gente quer compartilhar nossa espiritualidade individual. É outra parada hoje.
Entendeu? Gabi. Por isso que a gente... Gabi. Queria aproveitar esse gancho aí, porque tem sido um lugar oposto que a gente está seguindo, no caso eu e Marden, que é difícil pra gente, que a gente tem se tornado cada vez menos antissocial, mas mais antissocial, mas ao mesmo tempo foi o lugar que a gente percebeu que era o que os nossos alunos precisavam, né? Que a gente pegou de uma ferida muito forte, da pessoa ir para um baile, ficar sentado a noite inteira, sem ser chamado para dançar, porque é gorda, ou porque tem cabelo grisalho, ou por isso ou por aquilo, sabe? E a maioria dos nossos alunos é esse perfil. E aí, se fosse olhar, né, no quesito comercial, é as pessoas que lotam as salas. Mas não, essas pessoas não são valorizadas. E aí, nesse caminho, a gente tem se forçado, inclusive, eu até comentei com o Jade durante a aula hoje, que a gente meio que ajustou algumas coisas de técnica, falei com a Clarice também. Por exemplo, levantei aqui, não sei se foi tu sendo conduzido ou tu conduzindo o rapaz que estava dançando, de tentar girar ele não ia, de tentar girar ele não ia. E aí a gente tem encontrado em aula as pessoas que às vezes têm técnica, mas está avoada no dia, está ansiosa, está com a trava na coluna, a gente não sabe. Eu tenho dia que eu não estou bem para dançar não. E aí, o que é que a gente tem desenvolvido para os nossos alunos como condutores? Que aí todo mundo conduz também nas aulas. Usa as duas mãos. A pessoa não foi, algum motivo ela não foi, mas se eu quero deixar claro, eu vou transformar essa dança numa dança possível. Essa pessoa tendo muita técnica ou não. O que é que eu, enquanto pessoa que estou aqui, dando suporte ou propondo? O que é que eu posso dar demais? Eu não posso garantir que ela vai fazer tudo. E a gente tem estudado o negócio de uns contrapesos, sabe? Do giro que tem muito no forró, no giro de 180, que isso faz com que a pessoa esteja mais presente. Ela nossa, eu tô girando, eu tô dançando, mas foi usando o peso dessa pessoa e trazendo muito isso. Quem é iniciante da gente, é isso o tempo inteiro. Porque tem sido um lugar que a gente pegou pra incluir. Não, aqui, a gente vai conduzir, essa pessoa vai dançar. E aí tem sido a experiência que a gente tem vivido a partir das coisas que a gente tem no método também. O que eu acho massa disso é que aí, nesse caso, né, não se prende no desejo de ter algo, mas responder o que está faltando, responder o necessário para começar a plantar a semente, para ver para que lado a semente brota, se é para cá, se é para cá, entendeu? Eu acho isso mais funcional. Normalmente eu falo assim, a pessoa não está entendendo, dá tudo que tem. O que é tudo? Tem perna, tem braço, tem cabeça. Tipo assim, a pessoa está errando muito. Você abraça com ela e zera, respira, volta pro começo. Ah, mas tipo assim, tem que dar tudo que tem naquilo, porque a dança é isso, né? É igual um buraco. Quanto mais você cava, mais ela aumenta. Então, se você tem preguiça de dispor o movimento e você que já quer uma resposta da outra pessoa logo, sua dança não está funcionando para conectar. Ela já romantizou, cristalizou, está num lugar que você agora só quer usufruir, só quer comer a cereja dos bolos. Né? E isso é entrar no forno. Sabe? Isso é bater massa. Plantar semente para ter o trigo, sabe? E responder, né? As coisas da vida. Outra coisa que eu sinto que o método transformou a gente, né? Nessa metodologia, nesse lugar ali do social que a gente está construindo, que é uma frase que o Marden sempre repete, essa frase de que é dele, ele fala assim, a pessoa que vai conduzir, ela vai propor essa condução, ela vai falar, né? Primeira frase do diálogo. A outra pessoa ela vai escutar e ela vai interpretar o que o outro está me dizendo. Aliás, vou até voltar, não é nem isso. A pessoa escuta a música, o condutor escuta a música, interpreta essa música, e a partir do que interpretou, vai levar para o corpo, propondo para outra pessoa. A outra pessoa vai receber isso, vai interpretar aquilo que está vindo de movimento, mais aquilo que ela interpreta da música. O resultado vai estar dali. E aí, foi um lugar de transformação para a gente, porque eu vim de um lugar, e antes da UMI, né? Você aprende assim, você tem que ser uma dama, né? Passiva. Totalmente impecável. Então, eu treinei, eu fui treinada para... Assim que a pessoa fez isso, eu tinha que girar nesse nível. E aí a gente tem quebrado isso, e até foi um feedback que a Gabi deu pra gente, que ela que anda muito em baile, no sentido de, Gabi, o que é que tu vê de diferente, assim, desse pessoal que tá perto da gente? As pessoas são mais tranquilas, são menos ansiosas. Porque foi desse processo que vem dessa espera,
que veio do método também. De esperar o que esse outro corpo tem para me dizer. Eu conduzi, mas peraí, deixa eu ver até onde vai a resposta do outro. Não é porque no tempo da música a batida foi aqui, se ela não girou a tempo, calma, daqui eu marco no lugar, transfiro e pego o tempo de novo. Então a gente tem ido para esse lugar do acolhimento, inclusive aqui. Sabe? No coisa que seria técnica fechadinha, porque tem que ser assim, pisa. Não, terminou aqui, marca mais 2 vezes aqui. Tu não sabe fazer base? Não aprendeu que é o importante? A verdade? A gente mente depois aqui com os braços. Né? Como tu ensina. É isso. Legal. Alguma informação? A gente vai se afunilando pro final. Beleza? Acho que a última coisa que eu já falei, né, que esse negócio do buraco, que uma época eu fiquei procurando, mas... Porque quando eu falo dele, todo mundo só foca nesse lugar, que começa a exotizar, né? Ai, que é o supra-sumo da espiritualidade, sai do corpo. Eu nem sei se a gente... Se deixar de ser dança pra mim, já é outra coisa, entendeu? Porque acontece comigo dançando, tá entendendo? Eu tô no baile, não usei nada, tipo, não bebi nada, vou dirigindo moto, né? E aconteceu. Então, é um fenômeno da dança, entendeu? Do corpo. E aí é quando eu trago essa fala que a dança é lugar de memória. Então, construir o método é construir uma possibilidade de uma comunicação para construir memória. No caso, isso que a Ivna traz agora de que não pode com esse braço assim, não está entendendo. O que é que pode com o outro? Você está construindo uma memória, que a gente chama de técnica, chama de método. E por isso que eu insisto ainda de chamar método Mi, né? Porque a água é isso, né? É memória. Então, acho que o que a gente tem feito, principalmente entre nós, é construir uma memória coletiva de uma maneira tão forte que a gente sabe que a gente sente falta do outro quando está muito tempo longe, sem dançar. Sabe? Um com o outro. E a gente nem é de sair para todo final de semana de dançar assim. Porque a dança que a gente tem com o outro é uma dança muito cara. Tem a cereja do bolo, mas imagina um bolo todo de cereja. É isso, assim. Dançar com essa galera hoje, pra mim, foi um sonho no passado, que hoje é um... Não dá nem pra chamar de privilégio, porque a gente ainda sofre. Mas pra mim é usufruir de uma nascente que virou um grande oceano, sabe? Pode não ser um oceano, pode ser uma lagoinha, mas para mim eu estou vendo como se fosse um oceano, entendeu? Porque é possível. Inclusive independente, eles conseguem trabalhar e levar para os trabalhos deles e construir trabalho, inclusive fazer renda com eles vivendo com coisas que vêm de dentro do método. Quer dizer, o método por si só é vivo, não precisa de mim, sacou? Se eu fizer passagem para o Éder era tão bom, criou o método, não sei o que, agora vamos homenagear ele. Não homenagear nada, não. O método está vivo. Pague lá quem está vivo lá trabalhando com o método hoje. Quer me homenagear? Estude o método com quem está vivo. Porque eu já morri, já era. Entendeu? Quando eu morrer, não quero ninguém me homenageando mais, não. Já foi. A oportunidade já foi. E eles estão aí. Desde 1000 anos. Entendeu? É isso. Eu falo o que foi. Obrigada, gente. Obrigada por esse momento. A gente vai estar aqui encerrando essa mesa de conversa, que assim a gente intitulou. E é isso, que esse seja mais um passo de outros tantos que a gente já deu com essa pesquisa. Agradecer a presença de vocês que vieram assistir, dos meninos da Ponte Libras, Roberto, Felipe, intérprete de Libras, amigos, pessoas super parceiras. E é isso. Agradecer ao Porto Iracema das Artes. Ah, lógico, agradecer à Escola Porto Iracema das Artes, aqui onde nós estamos. E também a Secutifor, em nome do edital, Edital para as Artes, Lei Paulo Gustavo, 2023. Que eu acho que foi massa. Bicho, o edital, a gente ficou 2 meses conseguindo estudar o que a gente está fazendo há tanto tempo, entendeu? É massa, tem que dizer isso, falar isso tantas vezes for preciso. É massa. É massa. Só agradecer também o pessoal que veio à tarde para a oficina,
que a gente está aqui na mesa de conversa, mas à tarde teve a oficina, então foi um momento incrível. Algumas pessoas puderam ficar, outras tiveram que ir. E espero que a gente consiga fazer mais movimentos como esse pela cidade, do estado. Tem muita coisa que a gente gostaria de compartilhar, trocar, estar em contato com outras pessoas que têm interesse em estudo do método Mi, ou do dançar a dois, fazer a dois, técnicas como essa, né? É isso. Também deixar meu agradecimento a todo mundo que fez parte, a nós 4 que nos empenhamos em estudar e também levando o trabalho ainda em continuidade, aos amigos antigos, né, que também fazem parte disso, a presença da Ivna aqui também contribuindo com o nosso trabalho. Obrigada. Alguém que vem, que foi de dentro de casa e que para mim não deixa de ser da família, né, só está em outro braço desse rio, e que a UMI e o método UMI continue sendo essa água que escorre e fertiliza terras e continue brotando cada vez mais possibilidades dançantes conectadas e bem relacionadas. Muito obrigado a todos, todas e todes. Isso, de certa maneira, é uma realização de um sonho, né? Que no passado não existia. E eu me fiz uma pergunta. Hoje a gente está aqui fazendo uma fala, conversando com acessibilidade em Libras, que é outro sonho também, né? Acessar um público importantíssimo para a gente. Com a galera que estava lá no começo. Não no princípio, mas já era o começo. E continua até hoje. Tem o Jade que já pegou a coisa andando e poder falar assim. Então, nesses 16 anos de trabalho que a gente faz esse ano, né, em agosto agora, de 2024, muita coisa aconteceu e muita água rolou pelos olhos, inclusive. Às vezes com dureza, mas dessa vez é com alegria. E queria finalizar com essa palavra final, que a gente precisa aprender a cultivar a alegria, né, negada? Pelo amor de Deus. Obrigado.